Palmeiras e Flamengo vão fazer a final da Libertadores e agora, na parte 2 do especial tático pré-jogo que a gente vai fazer sobre essa partida, eu vou trazer a perspectiva do Flamengo para esse jogo, como o Renato Gaúcho pretende montar, quais são as possíveis escalações, o que muda e qual é o caminho para o Flamengo vencer essa partida. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje trazendo a parte 2 do especial tático pré-jogo sobre essa final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Dessa vez vai ser focado na parte do Flamengo. As escalações que o Renato Gaúcho pode fazer, as dúvidas, as possibilidades táticas e também o caminho, quais são as melhores formas que o Flamengo pode tomar para poder fazer o gol e vencer essa partida. Começando já de cara com a dúvida em cima do uruguaio Jorge de Arrascaeta. Se ele começa como titular ou se ele não vai ter condições de jogar os 90 minutos e entra de repente só no segundo tempo. Dentro desse 4-2-3-1 do Renato, com Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio e Davi Luiz como dupla de zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Arão e Andrés como dupla de volante, a grande dúvida fica aqui na região do meio-campo do Flamengo. Isso porque se joga o de Arrascaeta, muito provavelmente o Renato joga nesse 4-2-3-1, com a Arrascaeta sendo meia central, deslocando o Bruno Henrique aqui para a ponta esquerda e o Everton Ribeiro ficando como ponta direita, com o Gabigol sendo o único centroavante. Se for o caso do Arrascaeta não começar essa partida, é bem provável que entre o Michael. E quando joga o Michael vem jogar aqui pelo lado esquerdo do campo, empurrando o Bruno Henrique para ser essa dupla de ataque aqui do Gabigol, mudando a formação que era no 4-2-3-1 para um 4-4-2. E a grande questão é que o estilo de jogo do Flamengo muda bastante com ou sem a Arrascaeta. Com o Flamengo jogando com a Arrascaeta, o Flamengo ganha muito esse jogo aqui por dentro, entre as duas linhas de marcação do Palmeiras. O Arrascaeta gosta muito de flutuar aqui no entrelinhas. E o Everton Ribeiro também. Então o Flamengo ganha mais um jogador aqui para ter esse jogo interior. Esse jogo, de repente, de um passe do Felipe Luiz em direção a eles, aqui buscando as entrelinhas. Agora, se joga o Michael, com o Bruno Henrique sendo empurrado aqui para o grupo de ataque do Gabigol, o Flamengo perde esse jogo por dentro porque fica muito dependente do Everton Ribeiro fazer esse trabalho por aqui. E o Flamengo ganha muito o jogo por fora, principalmente aqui com o Michael, se associando com o Bruno Henrique, o Felipe Luiz se juntando por aqui também, e o Isla também chegando aqui por um lado, junto com o Gabigol e com o Everton Ribeiro. Então o Flamengo fica muito circulando, muito mais por fora e menos nesse espaço aqui entre as linhas de marcação do Palmeiras. E do meu ponto de vista, essa dúvida é até positiva para o Flamengo do Renato, porque a forma com que o Palmeiras vai precisar se defender vai mudar dependendo se for jogar o Arrascaeta ou se for jogar o Michael. Se joga o Michael, o Palmeiras precisa defender melhor os lados do campo. Se joga o Arrascaeta, o Palmeiras precisa defender melhor o centro do campo. Inclusive eu vou colocar aqui no card a parte 1 desse vídeo, onde eu falo com um pouco mais de detalhe sobre essa questão. E aí sobre essa dúvida do Arrascaeta fica o questionamento. A gente não tem as informações internas para saber se ele tem condições de jogar nos 90 minutos. E se não tiver condições de jogar os 90 minutos, o que é melhor? Jogar desde o início, ou seja, começar o jogo e sair no decorrer dele, ou se ele entra no decorrer do jogo, no segundo tempo, por exemplo, já com os adversários mais cansados e teoricamente ele é inteiro ainda com mais disposição para enfrentar jogadores que já atuaram alguns minutos. A verdade é que não tem uma resposta certa para isso. Cada um vai preferir de uma maneira, cada treinador vai preferir ter uma atitude diferente em relação a isso. Cada um dos lados tem os seus prós e os seus contras. Falando agora então sobre os momentos do jogo, uma fase que o Renato Gaúcho precisa trabalhar e precisa melhorar para ontem, para essa partida, é a transição defensiva do Flamengo, que vem sendo muito ruim nos últimos jogos. Como eu falei no vídeo anterior, o Flamengo é um time que não tem muitas regras de ação na transição defensiva. Algumas vezes o jogador mais próximo da bola, ele se vira de costas para o portador adversário para recompor, e outras vezes ele sobe para pressionar. Então o Flamengo não tem muito que uma regra de ação. E sem essas regras de ação, o time acaba ficando desorganizado e gera muitos espaços para o time adversário poder contra-atacar. E nesse aspecto, o trabalho do William Arão deve ser fundamental nessa partida, porque ele é o cara que tem essa melhor leitura para poder proteger melhor os espaços e preparar o time para uma possibilidade do time perder a posse da bola. O Arão sabe se posicionar muito bem e consegue cortar na raiz muitos contra-ataques adversários. E nesse jogo ele vai ter que ficar muito atento, porque esse é um dos principais pontos positivos
do time da Abel Ferreira. Uma outra possibilidade seria modificar o time e de repente sacar o Andreas Pereira para entrar o Thiago Maia, que tem essa capacidade, esse físico muito mais forte, um jogador que cobre muito mais campo. Então ele seria um par aqui bacana para ajudar o Arão a proteger o time desses possíveis contra-ataques, fazendo coberturas aqui às vezes do Felipe Luiz e dando um pouco mais também de suporte ao Arão nessas transições defensivas. A grande questão é que você perde o Andreas com bola, que no momento ofensivo, quando a bola parada, também ganha muita coisa. Então o Renato teria que pesar aí. Eu também acho pouco provável que ele faça essa modificação, mas pensando na transição defensiva, essa mudança poderia ajudar bastante o time. Um outro aspecto que o Renato vai ter que pensar aí é sobre a saída de bola. O Flamengo veio com o Renato Gaúcho ao longo dessa temporada perdendo um pouco daquela característica de ser um time que buscava sempre sair jogando por baixo, que retinha muito a posse da bola, dos tempos aí de Rogério Ceni até do Domenech. Só que com o Renato, o Flamengo acabou sendo um time que várias vezes apelava para chutões, para lançamentos mais longos, sem correr tantos riscos assim para sair jogando por baixo. O grande questionamento é que o Flamengo tem jogadores muito bons para fazer essa saída por baixo. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o próprio Diego Alves é um goleiro que sabe sair também jogando com a bola no pé. Todos eles têm muita capacidade de construção. E mesmo o Flamengo várias vezes buscando esse lançamento mais longo, várias vezes o Davi Luiz consegue buscar esse lançamento mais longo, mas um lançamento mais direcionado, uma diagonal já buscando algum jogador que vai pegar no mano a mano no outro lado, ou um passe mais por dentro buscando o Arrascaeta e Everton Ribeiro sem ter que passar pelo meio campo, sem ter que passar pelo Andreas e pelo Willian Arão. Então, apesar de não ter muitas dinâmicas coletivas para a saída de bola nesse time, individualmente os jogadores são muito bons e pode ser que algumas vezes eles consigam encontrar bons passos para sair jogando por baixo, se for o caso do Palmeiras subir para pressionar. Só que se o Palmeiras subir para pressionar, o Flamengo tem que tomar muito cuidado nas bolas em que vai tentar encontrar o Andreas recebendo de costas pressionado, porque ele tem demonstrado alguma dificuldade de jogar dessa maneira. Contra o Inter, teve algumas bolas em que ele sofreu pressão pelas costas, perdeu a posse e gerou contra-ataque para o adversário. Então o Flamengo precisa ficar atento nesse ponto. E bom, quais são os principais caminhos que o Flamengo pode encontrar para conseguir vencer essa partida? Quais são as fragilidades do Palmeiras que o Flamengo pode aproveitar para conseguir sair campeão da Libertadores? A primeira delas é as constantes subidas de pressão dos laterais do Palmeiras, que muitas vezes descolam da linha de defesa e deixam um espaço grande nas costas para poder ser aproveitado. Vou mostrar aqui dentro do campo alguns lances contra outros adversários em que o Palmeiras mostrou essa fragilidade. Nesse jogo aqui contra o Atlético Goianiense, repara como o zagueiro do Atlético vai conseguir encontrar um bom passe aqui nas costas da linha de meio campo do Palmeiras, e o lateral esquerdo, o Vitor Luiz, que é nesse caso aqui, ele vai subir para pressionar esse jogador. Só que o atacante do Atlético consegue fazer essa parede, consegue fazer o trabalho do pivô e encontrar um jogador que vai atacar justamente o espaço nas costas do lateral esquerdo do Palmeiras. E vai encontrar bastante espaço por ali, tendo em vista que o lateral ele quebrou a linha para poder subir pressão e deixou espaço nas costas sem ninguém cobrir. Olha esse lance aqui contra o São Paulo, como vai acontecer a mesma coisa, só que do outro lado do campo. O jogador do São Paulo consegue encontrar um passe de novo nas costas da linha de meio campo do Palmeiras. O lateral direito sai para pressionar o jogador que está fazendo esse apoio e vai gerar um espaço nas costas. O São Paulo vai conseguir trabalhar a bola por ali e vai atrair também o zagueiro daquele lado, que também vai subir para pressionar. E com o zagueiro e o lateral subindo para pressionar, o jogador do São Paulo conseguindo ganhar a bola nessa primeira disputa e dar o tapa na frente, a gente vai ver que a linha de defesa do Palmeiras vai estar bastante quebrada nesse ataque do São Paulo, muito por conta dessas subidas de pressão do lateral e também do zagueiro. E nesse jogo ainda contra o São Paulo tem um outro lance que é muito interessante e dá pra gente fazer uma correlação com uma possível jogada que é bastante utilizada pelo Flamengo, que é um lançamento mais longo dessa vez, atraindo de novo o lateral e o zagueiro do Palmeiras mais para frente do campo, mais em direção ao próprio campo de defesa, só que dessa vez buscando não um apoio por baixo, mas uma casquinha do jogador do São Paulo para poder aproveitar esse espaço que foi gerado nas costas do lateral. E a gente pode imaginar isso aqui acontecendo com a caixinha do Bruno Henrique, que é uma jogada muito característica desse time do Flamengo. Várias das vezes em que o Diego Alves busca esse lançamento mais longo, ele busca a caixinha do Bruno Henrique para alguém atacando as costas. E aí quando a gente traz isso para o encaixe do jogo, dá para imaginar dos dois lados algumas situações. Do lado direito, por exemplo, pode ser o Everton Ribeiro vindo aqui, fixando a marcação do Piquerez, trazendo ele para dentro, para as ultrapassagens do Isla, que é uma jogada bastante comum nesse time do Flamengo. E do outro lado, pode ser de repente o Bruno Henrique atraindo aqui
o Mike, muitas vezes até buscando essa caixinha que a gente acabou de falar, para as infiltrações do Gabigol, o Arrascaeta é um jogador que busca muito esse espaço, ou até do Michael, se for o caso do Arrascaeta não estiver jogando, o Michael também aproveitar esse espaço aqui nas costas gerado com essa atração da marcação do Bruno Henrique por aquele lado. E bom, não são só os laterais do Palmeiras que saem muito nessa caça. Muitas vezes os zagueiros também acabam saindo para caçar esses jogadores que recebem entre as linhas de marcação. Olha esse lance aqui contra o Fluminense, como acontece exatamente isso. O Fluminense consegue encontrar ali um passe para o meio campo, atraindo o zagueiro do Palmeiras lá depois do meio campo, praticamente para o campo de ataque. Essa jogada se desenvolve e a gente vai ver que lá na frente a gente repara que a linha de defesa do Palmeiras só tem 3 jogadores, porque o zagueiro pela direita foi atraído pelo atacante do Fluminense e a jogada se desenvolve com o Palmeiras com um pouco mais de fragilidade no sistema defensivo por conta dessa linha não ser composta por 4, mas sim por 3 jogadores. Mas por que então acontece esses saltos de pressão pelos jogadores do Palmeiras que geram essa fragilidade? Muito por conta de uma outra fragilidade, que é os volantes do Palmeiras têm muita dificuldade de fechar o espaço nas costas. É muito fácil encontrar aqui esses passes direto do zagueiro ou até dos volantes nas costas dos 2 volantes do Palmeiras aqui. E aí pode ser Danilo, pode ser Felipe Melo, pode ser Zé Rafael, não importa. A maioria dos volantes do Palmeiras tem essa dificuldade e é fácil encontrar esse espaço entre as linhas. Um outro caminho para o Flamengo é aquela jogadinha característica do Bruno Henrique atacando a segunda trave em cima do lateral. Isso porque os laterais do Palmeiras, tanto o Mike quanto o Gabriel Menino, não são tão bons assim nas bolas aéreas e, assim como quase todos os laterais brasileiros, têm muita dificuldade de fechar cruzamento no segundo pau. Então a gente deve ver o Gabigol, sempre que for circular para fora, recebendo a bola ali no bico da área, buscar o Bruno Henrique na segunda trave, tentando se aproveitar ali de ganhar o espaço e ganhar a disputa pelo alto em cima do lateral direito do Palmeiras, independente de quem ele seja. E um último ponto importante para o Flamengo conseguir ter um caminho tranquilo para ganhar essa final não é tão tático assim, é algo mais em relação à estratégia, que é conseguir um gol cedo. A grande maioria das vitórias e muitas das goleadas do Renato Gaúcho na frente desse time do Flamengo surgiram a partir de um gol antes dos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Isso porque, a partir do Flamengo com 1-0 na frente, 1-0 no placar, com o placar em sua vantagem, a estratégia do Renato fica muito mais favorável. O Flamengo pode baixar um pouco mais o bloco, sair nos contra-ataques, e o Flamengo é um time que contra-ataca muito bem, com o Bruno Henrique, com o Gabigol e com os lançamentos do Arrascaeta, os próprios lançamentos do próprio Everton Ribeiro, os próprios zagueiros também lançam muito bem. Então o Flamengo tem isso como uma arma muito forte, e fazer um gol cedo e colocar essa estratégia a seu favor fez parte de grande parte dos bons momentos do Flamengo com o Renato Gaúcho. A gente fecha aqui então a segunda e final parte desse especial tático pré-jogo sobre a final da Libertadores, e a verdade é que tudo isso aqui são possibilidades, são exercícios de imaginação para o que pode acontecer. Pode ser que quando chegar a bola lá e começar a rolar, a gente perceba que outras coisas aconteçam, que as escalações sejam diferentes da que eu imaginei aqui. Mas eu acho que com todo esse conteúdo já dá para a gente imaginar e pensar um pouquinho como pode ser essa final. E aqui no canal do Bruno Pet você pode ter certeza que vai ter também a análise pós-jogo explicando tintim por tintim tudo o que for acontecer nessa partida. Não perca!